Eu sou Cássio Caldeira, sou uma pessoa que durante muitos anos esteve somente trabalhando no mundo privado e de repente me vejo no mundo social, no mundo político, e isso despertou interesse nas pessoas de saber quem realmente é Cássio Caldeira. Então eu resolvi fazer um filme da minha vida, principalmente porque eu digo o seguinte: você quer conhecer uma pessoa, conheça a vida dela, conheça a história dela. E foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo contando um pouco da minha vida. E assim as pessoas vão ter oportunidade de saber quem é esse homem que do mundo privado acabou se envolvendo no mundo público. E muitas coisas que eu fiz e tenho feito pela sociedade, principalmente São Mateus e região norte, e que muitas pessoas acabam não sabendo. Então eu resolvi gravar um filme, ou seja, a vida, a história de Cássio Caldeira. Você quer conhecer uma pessoa, você tem que conhecer a vida dela. Meu nome é Cássio Borges Caldeira, sou natural de Vitória e moro em São Mateus há 26 anos. Sou de família muito simples. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, como ajudante de eletricista. Aos 16 anos, ingressei na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, atual IFES, onde me formei em técnico em mecânico. Depois, comecei a atuar no setor de máquinas e equipamentos pesados, ramos no qual trabalho até hoje. Na mesma época, iniciei as atividades como professor de inglês, tendo atuado também como tradutor e intérprete do setor portuário, onde adquiri grande experiência na área de navegação. Em busca de desenvolvimento profissional, fui para o exterior. Trabalhei em empresas de grande porte no Iraque, por aproximadamente 1 ano e meio. Já de retorno ao Brasil, com 26 anos, casei com Ivanilda Calvi Caldeira, que é natural de Castelo. Temos 2 filhos, Letícia, atualmente com 32 anos, e Cássio, com 23 anos. E tenho 2 netos, João Pedro e Luísa. Sou muito dedicado à família. Considero que construí 2 patrimônios ao longo da minha vida: o meu nome e o nome da minha família. Depois de casado, recebi várias ofertas para trabalhar no exterior, mas recusei por não abrir mão de estar junto da minha esposa e dos meus 2 filhos. Fui instrutor do Senai, uma função que me levou a rodar o estado do Espírito Santo e fazer muitas amizades. Em 1989, iniciei a carreira na Aracruz Celulose, atual Suzano, como instrutor de treinamento e formação profissional. Por conta dessa atividade, decidi cursar pedagogia na FACIASC em Linhares e depois fiz especialização em administração escolar. Também fiz pós-graduação em administração estratégica. No período da faculdade, tornei-me presidente do diretório acadêmico da FACIASC e conquistei uma liderança que se destacava na coordenação de aproximadamente 1.100 estudantes. Participei, inclusive, do conselho da instituição, deixando como legado a mudança na grade curricular do curso de pedagogia. Em junho de 1984, aos 34 anos, criei a empresa Qualimec, em São Mateus. A primeira sede foi nos fundos da antiga Sopetral, às margens da BR-101. Na mesma época, comecei a me dedicar a atividades sociais. Fiz parte do Conselho de Administração da Escola Alternativa. Também atuei no Conselho de Administração do Hospital Maternidade por 2 mandatos, inclusive como vice-presidente. E fui curador do Hospital do Câncer, a AMEC. Fui também sócio fundador da Associação Empresarial do Litoral Norte do Espírito Santo, a ACENOR, onde exerci o mandato de presidente por 3 anos. Fui diretor da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, no Norte Capixaba. Preocupado com o desenvolvimento da região, ajudei a implantar a Associação Empresarial de Nova Venécia, a ACEDIC, e hoje trabalho para ajudar no desenvolvimento empresarial de Mucurici e Ponto Belo. Exerci a função de diretor do norte do estado do Sindicato das Empresas do Setor Metal Mecânico e Elétrico, o Sindifer, por 2 mandatos. Também dei minha contribuição na área de comunicação no norte do estado. Em 2005, fui convidado a fazer parte de um grupo de acionistas da Rádio Cairós FM. Fui o administrador e saneei as contas da empresa, que funcionou regularmente até ser entregue à atual proprietária,
a Mitra Diocesana de São Mateus. Por meio da empresa Qualimec, tenho dado meu incentivo ao esporte em São Mateus. Patrocinei 3 atletas em competições estaduais e nacionais, além de apoiar eventos e atividades de inclusão social. Tenho apoiado movimentos religiosos como o movimento dos desbravadores da Igreja Adventista. Integrei-me à Câmara de Comércio Brasil-China, que levou-me a fazer 2 visitas de negócios à China, em busca de novas tecnologias e informações para as áreas de desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico. Em uma delas, viajei representando a equipe do governo do Espírito Santo, tendo a oportunidade de conhecer várias províncias chinesas. Tive a oportunidade de trazer em 2016 uma comitiva da China em São Mateus, para conhecer o potencial de negócios do Norte Capixaba. Atuo com a minha empresa na área de desenvolvimento tecnológico. Hoje, a Qualimec é a única empresa do Norte do Espírito Santo que participa do Fórum de Petróleo e Gás, no qual, com a minha equipe, temos se destacado com inovações e reconhecimento estadual nesta área. Em 2011, a nossa empresa, a Qualimec, foi reconhecida nacionalmente com o prêmio de melhor fornecedor de bens e serviços da Petrobras. Em 2019, fui convidado pelo Fórum do Espírito Santo de Petróleo e Gás para ser um dos autores do livro Inovação em Petróleo e Gás. O motivo foi o resultado de pesquisa em inovação tecnológica deste segmento. Tenho algumas particularidades que pouca gente conhece. Tenho aceitado alguns papéis sociais, por já estar de cabelos brancos. Por 2 vezes estive fazendo o papel de Papai Noel. É algo muito gratificante. Tenho dito que esse trabalho é uma magia. Mexe com o sentimento das crianças e da minha também. Sou escritor, com 4 livros publicados. Depois, lancei outros 2 livros com crônicas, um dos meus hobbies. Fui homenageado pela Academia Mateense de Letras com a Comenda Mecenas de São Mateus, assim com o título de comendador, pelos inestimáveis serviços prestados à cultura do município. Em 2019, recebi com muito carinho e orgulho o título de cidadão mateense, já que São Mateus é uma cidade que me acolheu e que eu aprendi a amar. Decidi que precisava conhecer o lado social da minha cidade mais de perto. Assim, comecei a visitar os bairros mais carentes e mais distantes, com maiores necessidades sociais, conversando com as pessoas, ouvindo suas histórias, expectativas, angústias, sonhos e necessidades. E foi assim que passei a conhecer de perto pessoas humildes e especiais, pessoas talentosas, que não tiveram oportunidades, pessoas muito trabalhadoras, porém sem o reconhecimento social e com sonhos interrompidos. Famílias que saíram da faixa da pobreza para a faixa da miséria, vítimas da ineficiência e da má gestão do poder público, da corrupção, algumas vítimas do capitalismo selvagem, vivendo sem as mínimas condições básicas de saúde, sem água potável e sem saneamento básico. O que mais me chamou a atenção e me deixou muito triste foram ver crianças vivendo em situações desumanas. As desigualdades sociais precisam ser minimizadas. Tentei realizar diversas ações, mas sem o poder político nas mãos, fica tudo muito difícil atingir esses objetivos. Assim, só me restou uma alternativa: colocar meu nome à apreciação popular politicamente, pois sei que posso fazer a diferença e ajudar muito o lado social. Uma situação difícil, pois o sistema parece querer jogar sempre contra. Mas precisamos ter fé e acreditar sempre, sempre em dias melhores. Você quer realmente conhecer uma pessoa? Você tem que conhecer a história de vida dela. E esta é a minha história de vida.